Olá pessoal, eu sou o Babá Luiz Carlos de Abatalá e aqui é o canal da Lecache Escola de Magia. Nesse nosso canal, nós conversamos sobre magia, ocultismo, assim como também em relação à tradição dos orixás e à espiritualidade e magia afro-brasileira. Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre a Quimbanda e o xamanismo, mas estamos no meio do carnaval do ano de 2024, então é inevitável a gente também tivemos muitos pedidos que a gente falasse também sobre algumas questões do carnaval. Então hoje a gente vai falar sobre a Quimbanda e o carnaval, pontos em comum e o que isso tem a ver com a magia e a espiritualidade do Brasil. Bem, no primeiro momento muita gente poderia dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a Quimbanda é uma tradição religiosa e o carnaval é uma tradição do povo, que não tem nada a ver com religião ou espiritualidade. Para começar a conversa, a gente precisa situar um pouquinho na história, como é que isso funciona. Bem, o carnaval, afirma-se que o carnaval começa na Babilônia, com duas festas que possivelmente originaram o que conhecemos como carnaval. As sacéias, que eram uma celebração em que um prisioneiro assumia, durante alguns dias, a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com as esposas do rei. Então, uma das possíveis origens do carnaval está relacionado a essa festa da antiga Babilônia, em que havia uma inversão de valores, onde por alguns dias um prisioneiro assumia a figura do rei, se vestia como ele, se alimentava como ele, inclusive dormia com as suas esposas. Muito bem, a Quimbanda, por sua vez, é uma tradição espiritual que ela é fruto direto da história e da tradição de violência e de miscigenação do povo brasileiro. A Quimbanda surge no século XX como religião, como instituição religiosa, digamos assim, assumindo as tradições da cultura banto, da cultura indígena e da cultura europeia, formando uma religião voltada ao que nós conhecemos muito como Exus, Pombagiras, Malandros e Mirins. Essas entidades, por sua vez, são a expressão da história do Brasil colônia até os tempos modernos, onde essas entidades expressam um fundamento de ancestralidade voltada a esses povos que foram oprimidos pelo invasor europeu. Um ponto em comum que a gente observa é que tanto o carnaval quanto a Quimbanda promove uma disruptura, uma inversão de realidades. A Quimbanda ela não se propõe a salvar o mundo, ela não se propõe a encontrar os reinos dos céus, ela não se propõe a estabelecer as altíssimas alturas dos santos, e dos espíritos superevoluídos. A Quimbanda é uma tradição espiritual voltada ao dia a dia, ao ser humano comum. A realidade dura e difícil dessas pessoas, desse povo brasileiro, e ela entende que o sagrado está no profano. Por isso, muita gente, ao perguntar, Exu fuma, Exu bebe, Exu conversa com as pessoas, fala palavrão. Existem fundamentos de ritualísticas e de magia por detrás disso. Mas, no primeiro momento, eu quero chamar a atenção que isso é a realidade. Qualquer pessoa, às vezes, andando pela casa, vai bater com o dedinho do pé, pode vir a falar um palavrão. Muitas pessoas fumam e bebem, ou seja, isso está dentro do normal ou daquilo que seria o profano. O profano é aquilo que não é ou que não está no sagrado. Essa divisão tipicamente europeia de que o céu é bom, que o anjo lourinho e branco traz uma evolução espiritual e que o inferno, ou seja, é na terra, debaixo da terra, está associado a um diabo preto e vermelho, que fuma e que bebe, e que isso é negativo. Essa dualidade não existe no dia a dia das pessoas comuns. Todos nós, de uma forma ou de outra, vivemos no decorrer de um dia momentos de céu, momentos de inferno,
momentos de purgatório, e isso é a expressão da vida numa realidade como um todo. Existe um ditado dentro do ocultismo que diz que todo mago, que todo grande espiritualista, ele precisa ter, ele precisa ser uma árvore espiritual. Essa árvore tem a sua copa no mais alto céu e suas raízes mais bem fincadas na terra, né, no inferno. Ou seja, a quimbanda e o carnaval promovem essa inversão visando a valorização do homem comum. Apesar da origem lá na Babilônia falar de um prisioneiro, esse prisioneiro, ele ao assumir a função dos reis, era uma subversão porque os reis eram filhos dos deuses do céu. A casta nobre, o rei, a rainha, o duque, eles, em sua origem, possuem sangue azul, possuem o sangue dos deuses. Enquanto o trabalhador, o proletário, aquele que rala todo dia, tem o sangue vermelho do ser humano comum, que está relacionado à terra, que vive do alimento da terra e que para isso precisa trabalhar. Trabalho nunca foi coisa dos deuses e também nunca foi coisa dos nobres. Os proletários, os pobres, é que trabalham para sustentar os nobres. Então a quimbanda diz, através do seu caminho espiritual, uma realidade que é um fato no carnaval. O povo que não é filho dos deuses, que não tem sangue azul e que não é uma expressão do mais limpo e puro céu, né? O povo que trabalha com os pés fincados na terra, que necessita produzir todo dia o alimento sagrado para alimentar a sua própria população e que faz isso através do mais duro e poderoso trabalho, esse é o povo da quimbanda. Essa é a espiritualidade da quimbanda e o carnaval, por sua vez, também nos fala de que pelo menos nesses 4 dias os deuses não mandam em nada e os nobres se calam, porque pelo menos durante esses 4 dias de carnaval e pelo menos enquanto a gira está correndo no terreiro de quimbanda, o popular, a pessoa comum, é um deus aqui na terra. Neguçuê quimbanda, axé.